Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. A luta das mulheres para garantir direitos é secular e não se trata apenas do direito ao voto, por exemplo. Também ao simples direito de existir, se fazer presente nos espaços sociais e poder se expressar livremente, sem o risco de ser taxada como louca ou incapaz, além de todos os adjetivos pejorativos e violências que perseguem as mulheres e que pioram de acordo com a classe social, raça ou sexualidade. Aqui no Brasil, até 1962, a mulher só podia trabalhar fora se o marido permitisse. Isso mudou, mas elas continuam lutando contra jornadas triplas de trabalho, assédio, pela equidade salarial e contra o machismo que mata. Ao longo dos anos, o movimento feminista se organiza para quebrar barreiras e proteger as mulheres. Mesmo assim, esse assunto, o feminismo, ainda gera muito preconceito. Esse é o tema de hoje no Toda Mulher. Antes de iniciar a nossa conversa em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência, eu vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada no centro do vídeo, tenho a pele clara, estou loira, estou com uma calça preta, uma blusa rosa e um escarpão bege. A convidada de hoje é a doutora e professora de biblioteconomia da UFMA, a Mary Ferreira. Ela também é pesquisadora e autora de livros que tratam da participação das mulheres na política maranhense, além de ter uma trajetória linda nos movimentos sociais de luta pela igualdade de gênero. Seja muito bem-vinda, professora Mary Ferreira, ao programa Toda Mulher. Muito obrigada, eu estou um enorme prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que é muito relevante, muito importante e muito caro para todas nós mulheres. De fato, tem muito preconceito, aquilo que eu disse no início do programa, não é? O feminismo, ele está na sociedade, ele existe bem antes de se pensar. Há muito tempo as mulheres lutam por esse direito, mas o simples nome feminismo gera uma série de preconceitos. Seria desinformação, professora? Por que tanto preconceito? É basicamente desinformação, porque quando você analisa os estudos ou as matérias no início do século, no final do século XIX, a palavra feminismo não dava tanto temor, né? Onde que vai marcar a expressão feminismo como uma expressão que vai ser desqualificada dentro da sociedade, principalmente pela sociedade patriarcal e conservadora. É a partir dos anos 60, quando as feministas radicalizam na sua ação política na luta por igualdade. E talvez dos dois pontos tenham sido mais marcantes nessa luta, foi o momento da conquista do voto, quando as inglesas radicalizaram na luta, uma das inglesas que inclusive se joga na frente da carruagem do rei, né, da cavalaria do rei, e é um suicídio político que ela faz naquele momento para chamar a atenção da sociedade inglesa da importância do voto feminino, né? E já nos anos 60, já mais recente, já no século XX, as americanas fazem um ato político muito importante, que ficou muito estigmatizado, que foi quando elas vão para uma praça pública, tiram os espartilhos, elas não tiraram o sutiã, como se dizem, elas tiraram os espartilhos, tiraram os cílios postiços e queimaram em praça pública para mostrar a queimação do símbolo da feminilidade que era exigido como troféu pelos americanos. Então, foram dois momentos políticos importantes que vai marcar a radicalidade do movimento feminista no mundo, né? Tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, e que depois vai se espraiando pelo mundo, né? Mostrando ações muito pontuais das mulheres na luta pioneira que foi a luta pelo voto. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente pensa assim, o voto feminino foi de graça, já ouvi alguém dizer isso. As mulheres também lutaram muito, foram presas, fizeram discurso em porta de fábrica, fizeram caminhada, passeata. Aquilo que a gente faz ainda hoje no século XXI, elas fizeram isso com muita radicalidade, né? Aqui foi liberado em 1932, mas em 1910 já existia um partido republicano, feminista, não é? Aqui no país, quer dizer,
para reforçar aquilo que a professora acaba de falar, não é? Essa luta no Brasil já existia muito antes do voto, né, ser liberado no governo de Getúlio Vargas. Isso. Eu diria que um dos grandes marcos da luta feminista no Brasil, ela se dá mais ou menos em 1839, 34, 39, quando a Nízia Floresta, que era uma potiguar, que chega da Inglaterra, porque também se inteirou dos movimentos que corriam na Inglaterra, ela traz para o Brasil um livro chamado Reivindicação dos Direitos da Mulher, e ela traduz esse livro fazendo refazendo o livro de forma crítica. E nesse livro ela faz uma crítica a Jean-Jacques Rousseau, onde ela discute o pensamento dele, questionando, né, criticando e dizendo da importância das mulheres terem acesso à educação. A primeira grande luta das brasileiras foi pelo acesso à educação. Sim. O mundo também, o voto ele entra como um processo, né? E a Nízia Floresta, então, ao escrever esse livro, ela atiça, né, as mulheres e logo em seguida, já no final do século XIX, as mulheres, então, se juntam, as sufragistas, que são as primeiras feministas da história do Brasil, e começam a lutar pelo voto, mas não só pelo voto. O direito à educação também estava dentro da pauta política dessas mulheres pioneiras. Se fazer reconhecida, vista pela sociedade como um sujeito de direito, né, cidadania. As mulheres buscavam isso. Para quem não conhece um pouco da história, até pouco tempo atrás, a mulher, além de não poder votar, ela não tinha direitos nenhum tipo de direito, não poderia opinar politicamente, não é? Sempre teria que ter um homem ao lado, até andar na rua era proibido para a mulher. Até para trabalhar ela precisava de autorização. Antes de eu puxar esse ponto aí, eu queria só fazer uma ressalva aqui para nós. A gente fala de mulher como um todo, mas a gente não pode perder de vista que nós somos mulheres de diferentes classes sociais, né? Então, por exemplo, enquanto nós, brancas, lutávamos pelo direito do voto, as negras estavam na senzala lutando contra a escravidão. Pela liberdade. Já realizando trabalhos exaustivos de escravizadas. E aí, quando a gente questiona assim, onde estavam as negras? Estavam ainda buscando a liberdade que as brancas já tinham, de alguma forma, conseguido. Embora também as brancas fossem escravizadas dentro dos lares, porque elas não tinham liberdade nenhuma de estudar, de trabalhar e de nada, né? Então, é importante a gente também fazer essas ressalvas e compreender que as várias lutas das mulheres, as várias lutas feministas, elas têm muitas nuances e muitas dimensões. Hoje, por exemplo, a gente ainda vê as indígenas lutando por conquista que nós já adquirimos, né? A gente vai ver, por exemplo, as trabalhadoras rurais, quando a gente vai analisando a riqueza e a grandeza do movimento de trabalhadoras rurais, mas vejam só, nós conquistamos o direito à carteira assinada, o direito à sindicalização lá nos anos 30. Nós todas mulheres. Mas as mulheres rurais só conquistaram o direito à carteira assinada e direito à aposentadoria já nos anos 80. A empregada doméstica também. As empregadas domésticas também. Ou seja, a luta da trabalhadora no Brasil, ela tem muitas particularidades e ela tem muitas questões que a gente precisa realmente compreender. Por isso, existe hoje o feminismo negro, existe o feminismo indígena, existe o feminismo periférico, ou seja, cada vez mais as mulheres estão se organizando em segmentos, buscando, assim, trazer para o público, né, as questões que ainda são mal percebidas, né, pelo conjunto. Né? De fato, a gente vê que existem essas bandeiras, mas que ainda, por incrível que pareça, apesar do acesso à informação ser um pouco maior, a gente diz um pouco maior porque tem um abismo digital muito grande no nosso país, apesar de numa cidade como a capital maranhense, por exemplo, você tem acesso à internet, mas numa cidade do interior do Maranhão esse acesso é muito menor. Então, apesar de haver tanta informação, acesso, facilidade, a televisão está aí, as redes sociais estão aí, mas esse medo do feminismo transvestido como se fosse algo muito negativo, ele ainda é muito comum, muito falado, professora. Ele é muito rechaçado ainda pela sociedade conservadora, né? E muitas mulheres ainda, né? Os homens, muitos deles fazem um esforço de compreender, né? Mas durante muito tempo nós feministas, eu sou feminista desde o final dos anos 70, eu muito jovem comecei a entrar nos movimentos sociais, mas eu venho aqui como passando o movimento de igreja, movimento estudantil, movimento sindical e finalmente fiquei no movimento feminista e movimento partidário. Eu consigo conciliar esses movimentos para poder fazer a luta política, porque não dá para você, mulher, lutar só dentro do movimento feminista se você não está dentro também
de um partido discutindo politicamente a inserção das mulheres dentro dos partidos, né? Mas, assim, como eu não sou uma pessoa tão mais jovem, é importante a gente lembrar que o que era o feminismo no início dos anos 80, quando se cria no Maranhão, em São Luís, o primeiro grupo feminista denominado Grupo de Mulheres da Ilha, que era um grupo de mulheres intelectuais, mas também de estudantes, como eu, de comerciárias, de empregada doméstica, era um grupo muito heterogêneo, né? E esse grupo, ele tinha, logo no início, ele faz ações políticas consideradas naquela época ousadas, né? Tipo, botar uma roupa diferente, botar uma roupa de carnaval quando não era carnaval, usar um conjunto de adereços que marcava a forma como nós queríamos transgredir naquele momento. E as palavras de ordem. Então, em 1980, a gente já defendia, por exemplo, a legalização do aborto. Uma sociedade conservadora como a nossa, era uma coisa extremamente ousado fazer isso, né? Então, nessa época, qual sempre foi, digamos assim, o grande preconceito? Era dizer que essas mulheres feministas eram vadias, eram prostitutas, como nós fomos durante muito tempo denominadas. Ou queriam tomar o lugar dos homens. Eram mulheres livres e mulheres que também odiavam os homens. Os homens. Como isso aí nunca existiu, as mulheres feministas sempre tiveram muita parceria com muitos homens. Se você analisar o movimento feminista russo, o movimento inglês, francês, e no Brasil sempre tivemos muitos homens parceiros dessa luta, né? Agora, claro, nós nunca admitimos que um homem quisesse manter seu poder sobre nós e, por exemplo, tomar o nosso microfone e falar por nós. O feminismo não permite isso porque o feminismo considera que são as mulheres que têm que ser protagonistas desse movimento, né? A voz é nossa, tanto é que no 8 de março só a mulher fala. Então, algumas vezes os homens ficam assim, mas a gente não vai ter nenhuma representação. Mas tem as representações do sindicato mulheres, coloca essas mulheres para ter o momento de falar. Por quê? Porque as mulheres foram educadas para não falar, para não se expor, para não se colocar. E se o feminismo não estiver trabalhando nesse sentido de protagonizar, a gente então vai se liberar quando, né? Então, esse preconceito arraigado que tem sobre nós feministas, ele se dá também muito em função da forma liberta como as mulheres agem, da forma como nós exercemos a sexualidade, né? Da forma como a gente fala do amor livre, da forma como a gente fala do carinho, do afeto, do tesão, sem os preconceitos que geralmente a sociedade tem. E, logicamente, as bandeiras que nós levantamos. Veja como a gente vai levantar isso em 1980 para dizer salário igual para trabalho igual. Hoje todo mundo já fala, mas naquela época era considerado a própria um absurdo, a né? mulher ir para uma universidade de hoje, se tem alguém que fala que, bobagem, falar sobre essa luta de mas se você está falando hoje, você mulher, porque eu já ouvi mulher que é machista, infelizmente, sociedade é machista, não só o homem é machista, não, né? Ainda continua. É então, assim, você está ali, se você teve a oportunidade de estudar, de ter uma profissão, isso é resultado de uma luta que começou lá atrás. Há muito tempo. E precisa de reconhecimento, professora. Hã? E precisa ser reconhecida. Essa questão que você colocou do acesso ao ensino superior, por exemplo, então nós falamos aqui no comecinho, né, que não foi a conquista do voto ou a luta pelo voto não foi a única bandeira. Junto estava a bandeira da luta pela educação e ao ensino superior. Mas nós mulheres só entramos nas universidades em 1910. Os homens já estavam desde meados do século XVIII. E se você tinha dinheiro, você já estava bem antes, né? E as famílias brasileiras iam estudar em Coimbra, em Portugal, em Lisboa ou na França, né? Mas as mulheres eram educadas dentro de casa, aquelas que tinham um poder aquisitivo razoável. Mas as mulheres negras e as pobres, essas demoraram muito a ter acesso ao ensino superior. A gente não pode considerar que no Brasil, por exemplo, em 1920, início do século XX, né, em 1920, nós só tínhamos 17% de brasileiros alfabetizados, né? E entre esses 17%, a ampla maioria eram homens. Então, as mulheres só começam a ter mais acesso à educação realmente a partir dos anos 60, quando começa realmente uma luta política mais intensa das mulheres e do feminismo, que vai colocar essa como uma bandeira central. Agora, a gente vê que a sociedade hoje, mais de 50% da sociedade é formada por mulheres, não é? Elas são maioria nas universidades, no entanto, no que tange à política, elas ainda são
minoria, e eu queria falar sobre esse assunto na volta do intervalo do Toda Mulher, entender por que, apesar de sermos a maioria na sociedade, ainda somos a minoria nesses espaços de poder e decisão. A gente volta já já com Toda Mulher. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje a nossa conversa é com a doutora, professora de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, Mary Ferreira. Ela que recebeu agora do Senado Federal o prêmio Berta Lutz. Berta Lutz, que é uma figura também, uma personalidade importantíssima do movimento, que chegou a ser a segunda mulher deputada eleita, se eu não me engano, deputada ela foi, federal. Na verdade, eleita, mas ficou como suplente. Mas logo depois ela assumiu. E Berta Lutz virou, né, unanimidade no que tange a questão do debate sobre a participação da mulher na política. A senhora recebeu esse prêmio, a senhora que tem uma trajetória nos movimentos sociais, não é? Tem livros que tratam da política maranhense e do protagonismo dessas mulheres, dessa subrepresentação. Professora, como a senhora se sentiu, né, em receber, ser lembrada e receber essa comenda que é maravilhosa? Então, é só falar rapidamente da Berta Lutz, até que ganhou o prêmio, agora recente, indicada pela senadora Elisiane Gama, que também é uma grande mulher, ninguém pode perder de vista toda a luta da Elisiane, agora recentemente, quando ela foi relatora da CPI do 8 de janeiro, né, onde ela enfrentou muitos conservadores, né, que muitas das vezes tentaram cercear seu direito de ser a relatora. Então, a Elisiane Gama é um exemplo da luta dessas mulheres, de todas nós mulheres, para chegar num espaço que ainda é inacessível, né? Então, primeiramente, a gente vai ver que aquele espaço, o Senado, só tem 10 mulheres, né? Então, é um número muito pequeno para o universo que são 81 senadores, apenas não chega nem a 10%, né? Chega um pouco mais de 10%. E quando a gente analisa esse processo todo de representação política das mulheres, muitas das vezes a gente se pergunta, será que as mulheres não querem ser candidatas? Alguém já me perguntou isso. Mary, mas as mulheres não querem. Me lembro quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas sobre mulher em política, em 1997, que eu iniciei, já falando um pouco, pegando um pouco da questão mais histórica, e aí eu cheguei, e na entrevista eu perguntava para os presidentes de partido o que eles estavam fazendo para contribuir para a inserção maior de mulheres nos partidos, que é o primeiro passo para se candidatar. Eles me diziam assim, mas professora, elas não querem se candidatar, eu convido muito. Aí a gente disse, mas será que elas não querem, né? E aí eu comecei a fazer minhas investigações para dizer que, na verdade, não era real. Elas querem se candidatar. E nesse livro aqui, por exemplo, tem isso muito claramente descrito quando eu entrevistei mulheres de Turiaçu, de São Luís, de Morro, de São João dos Patos, onde nasceu Dona Noca, e de Morro, Turiaçu, Senador Larroque e de São Luís, né? Então, nessa pesquisa, a primeira coisa que nós vamos perguntar, principalmente para as mulheres que já tinham uma certa liderança, né? Nós escolhíamos mulheres que já foram indicadas por outras mulheres como liderança naqueles municípios, e todas elas diziam textualmente, sim, eu quero me candidatar, eu quero representar as mulheres e a população do meu município. Eu tenho muita coisa para dizer, né? A violência política seria um problema, assim, elas têm esse problema da violência política contra a mulher? É uma barreira também? É uma barreira hoje que é preciso ser considerada. Mas a gente precisa analisar o anterior, que é um pouco da história de como esse cerceamento se dá para chegar hoje. Porque hoje as mulheres já estão muito mais sedimentadas essa participação na política. E daí vem a violência como uma forma de regredir, de intimidar, de calar, de silenciar. Mas quando a gente vai analisar historicamente o processo de inserção das mulheres nos espaços de poder, e aí não somente no legislativo, né, que é o Senado, a Câmara Federal e as Assembleias e as Câmaras Vereadoras, a gente também vai dando uma olhada no secretariado dos estados, do governo aqui de Brandão, por exemplo, nos ministérios do Lula, na reitoria da Universidade Federal do Maranhão, para a gente vai vendo que as mulheres não estão nos espaços de decisão.
Tem poucas pró-reitoras, tem poucas senadoras, tem pouca deputada estadual e tem poucas vereadoras. Nós só temos 28% de vereadora no Maranhão. É um número pequeno. Número total, né, de todos os municípios? De todos os municípios. Na minha pesquisa vai mostrando. É possível que nessa última eleição tenha aumentado um pouquinho, mas está em torno de 28% ou 30%. Né? Então, isso mostra que o número é pequeno, né, considerando o fato de que nós somos a maioria do eleitorado. Né? Nós somos a maioria da população, nós somos hoje o grupo populacional que mais tempo de estudo temos, nós estamos em praticamente todas as áreas, embora, é lógico, não estejamos em maior número nas chamadas áreas da tecnologia, né? da matemática, da física, que isso é um outro debate que a gente precisa analisar. Mas nós, mulheres, é claramente colocado que as mulheres têm muito mais conhecimento, né, de compreender a realidade social a partir do volume de estudo do que os homens. E eu vi isso muito claramente quando eu fiz uma pesquisa sobre vereadoras e prefeitas, que é uma pesquisa de 2015, onde eu cheguei em Senador La Rocque. Senador La Rocque, para quem não sabe, é o município com o maior número de vereadoras do Maranhão e é o segundo do Brasil, nesse período que eu entrevistei, com o maior número de vereadoras. Eram 7 vereadoras e 4 vereadores. Né? E quando você vai analisar o perfil, você vai perceber que elas têm mais tempo de estudo, todas elas eram mulheres que tinham um curso superior, que tinham especialização, uma já estava fazendo mestrado, ou seja, elas se qualificam para poder fazer o exercício da política, enquanto que os homens não têm essa preocupação. Tinha homens que praticamente só tinham o ensino primário, era um semi-analfabeto. Né? Então, você vai analisando, dentro daqui da Assembleia Legislativa do Maranhão também, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, que está no livro Os Bastidores da Tribuna, eu também fiz a mesma leitura quando analisei os homens. Nessa época eram 10 mulheres deputadas, que foi na gestão que vai de 2002 a 2006, né? A gestão de Zé Reinaldo, que eu analisei. E você vai ver que a maioria das mulheres, em sua maioria, tinham muito mais tempo de estudo do que os deputados. Né? E quando você vai analisar o processo de intervenção, aí o que a gente vai dizer? As mulheres intervêm pouco na tribuna, né? Intervêm um pouco menos, mas quando você vai analisar a parte dos projetos que são apresentados dentro do Legislativo, elas estão apresentando mais projetos. E os projetos que elas apresentam, elas têm uma relação muito mais próxima das lutas femininas, né? Não digo nem feminista, da luta feminina, porque elas estão lutando o quê? Creche, educação. Lá em Senador La Rocque, elas lutavam pela implantação da licença-maternidade em todo o município. Elas estão lutando por melhoria da qualidade da escola, por mais professores. Elas estão lutando por chafariz, lavanderia pública. Ou seja, as mulheres estão lutando por coisas que são para melhorar a qualidade de vida das mulheres. Isso é uma característica, não é? Aí, quando você perguntava para os homens, o que você está apresentando de projeto? Você tem algum projeto que você apresentou que beneficia a igualdade de gênero? Ele disse, não, isso é coisa para as mulheres apresentarem. Eles diziam textualmente isso, né? Então, os homens criou-se um falso mito de que projeto que diz respeito às mulheres, creche, por exemplo. Creche não é uma coisa só para a mulher, o homem também pare junto com as mulheres. É preciso pensar a creche como algo que é da família, do conjunto da sociedade. Então, eu diria que a mulher, quando ela entra na política, ela entra com um tipo de compreensão mais clara em relação à necessidade de construir formas de construir igualdade. Né? É um pouco isso que eu tenho visto em vários lugares onde eu trabalhei. Agora, a gente se pergunta, por que tem sido difícil para nós nos inserirmos, a melhorar esse nível de participação? E agora, porque tem sido mais difícil para as mulheres dos partidos de esquerda, que é uma questão que eu estou estudando agora um pouco mais, entrarem, já que você tem hoje no Brasil um número muito significativo de mulheres da direita e da extrema-direita, que são mulheres que estão, inclusive, agora dizendo que não é mais importante ter política de cotas. A gente lutou uma vida, 100 anos para conseguir a política de cotas, 92 anos para conseguir a política de cotas, e agora vem as mulheres da extrema-direita dizendo que a gente não precisa de cotas. Como se a gente não chegou nem a 30% ainda o nível de mulheres dentro do parlamento, dentro do Congresso Nacional, né? E já vai abrir mão das cotas? Não. Então, isso mostra, né, a falta de sintonia das mulheres da direita e da extrema-direita com as lutas políticas que diz respeito à construção da igualdade. Né? Essas mulheres, por exemplo, da extrema-direita, a gente não vê elas apresentando um projeto de creche.
um projeto de melhoria da qualidade do ensino, do currículo, para você construir realmente uma cultura não patriarcal, uma cultura sem violência. Ou seja, nós não temos nessas mulheres aliadas da luta política que vai construir uma sociedade mais igualitária. Né? Essas mesmas mulheres também não têm uma visão sobre a desigualdade social, que vai mostrar que as mulheres pobres são as que mais sofrem, as mulheres negras são as que mais sofrem violência. Ou seja, quando elas não têm essa sensibilidade com essas questões, a gente questiona esse tipo de representação. Agora, como fazer, professora, para poder identificar e até mesmo compreender, seja a mulher que está na política ou aquela que vai votar e escolher a mulher, como identificar o que é importante na hora de escolher, de votar? Existe um perfil ideal? Porque, assim, a gente vive em sociedade, nossa sociedade é plural. E as casas legislativas, as pessoas têm ideias plurais também. Mas o que é importante você perceber para você, de repente, não estar escolhendo uma mulher que perpetua essa coisa relação do machismo ainda na sociedade? O que é importante perceber? Eu acho que é fundamentalmente a educação política, né? A investigação. Então, a gente precisa saber fazer a escolha lendo e estudando o perfil da candidata e do candidato. Então, eu vou saber se meu candidato, que tipo de projeto ele já apresentou, quais são as bandeiras que ele levanta. Aí você pode dizer, mas todo mundo diz que é a favor da igualdade social, né? Que é contra a desigualdade, mas aí qual é a história? Hoje você tem alguns mecanismos que são fáceis, que é a internet, que está posta aí, está colocando tudo, né? Então, você consegue descobrir até processos que o candidato porventura esteja envolvido, e você poder fazer uma análise mais correta. Mas uma coisa importante é você chamar as candidatas para o diálogo, né? Os candidatos e as candidatas para o diálogo. Você está numa comunidade, num bairro, numa associação, chame para conversar, chame para discutir, para poder ouvir o que ele pensa, o que ela pensa, e quais são os compromissos que assumem com a sua comunidade, com o seu município, com o seu estado, né? Veja o que tipo de projeto ela se ela é candidata, quer se recandidatar, e se for candidato também, o que tipo de projeto ele já apresentou, quais foram as bandeiras que ele e ela defenderam durante o seu mandato. Então, tem algumas estratégias que são importantes a gente verificar, né? E esse diálogo é importante, o diálogo com a sociedade. O próprio movimento feminista sempre pregou isso, não é? Sim. O diálogo. Bell Hooks, em O Feminismo é para Todos, ela, em algum momento da sua pesquisa, do seu livro, ela diz que a gente precisa lutar por uma sociedade antimachista. Acabar com esse mito e antirracista e antimachista, uma sociedade que possa compreender que essa luta da mulher é uma luta para todos, porque a mulher, ela pensa, é amplo, a gente vê com as características, ela pensa além, ela está ali com um olhar mais cuidadoso, mas é no sentido de realmente promover políticas públicas. Aqui na Casa Legislativa, por exemplo, a gente tem a primeira presidente mulher, a gente tem a maior bancada feminina de todos os tempos, a gente sabe que não é o ideal, mas a gente percebe nas pautas, nos projetos, nas proposições que vêm para a tribuna, para as comissões, né, permanentes de debate, CCJ, que são projetos de leis que têm essa preocupação de ampliar, de promover políticas públicas que alcancem a sociedade como um todo. Eu percebo, assim, nós estamos num momento, eu acho que esse momento que a Assembleia vive hoje, né, dessa última eleição de 2022, que assumiram em 2023, acho que a maior bancada que já teve aqui na Assembleia Legislativa, porque eu acompanho desde 97, né? Mas a bancada que eu estudei em 2005, 2002, era uma bancada também. Acho que a bancada de 98 e de 2002 também eram bancadas bem razoáveis, né? Depois ela diminuiu um pouco e agora você tem um momento especial, né? Eu considero extremamente importante, eu tenho acompanhado alguns projetos, tenho acompanhado a ação da presidenta Iracema, né? Que tem colocado muitas questões interessantes, importantes, tem aberto muitos canais de diálogo, né, e tem sido uma pessoa diligente em relação às questões dos projetos de lei que envolvem a igualdade de gênero, né.
Então, eu considero importante a ampliação, porque você está nessa luta de igualdade, de paridade, por exemplo. Poucos partidos já adotaram a paridade, acho que somente o PT e o PSTU. Os outros partidos ainda estão na luta das cotas, né? Mas não tem sido fácil, inclusive no cumprimento das cotas, né? Que é uma forma de você construir de forma meio lenta, né? No Brasil tudo é lento, né? A luta é gradual, né? Essas conquistas já vêm de... Mas quando você analisa, por exemplo, na Bolívia, a Bolívia é bem aqui do nosso lado, é um país mais pobre do que o Brasil, mas lá as mulheres já estão, inclusive, teve a eleição retrasada, elas eram 51%. E quando você... Por que na Bolívia conseguiu e nós, no Brasil, não conseguimos? Porque lá eles aplicam a política de cotas de forma correta. A cota é uma reparação, né? Exatamente. Eles estão ali fiscalizando, o judiciário fiscaliza e pune os partidos que não cumprirem. Aqui a gente não pune, a justiça não tem sido lenta. Quando vai punir, já está terminando praticamente o mandato do vereador e do deputado. Professora, então, eu queria que a senhora aproveitasse esse momento, então, assim, para, antes da gente finalizar, deixar a sua mensagem. Infelizmente, a gente é um assunto tão amplo e tão, né, necessário. A gente já falou. E eu queria que a senhora deixasse a sua mensagem, então, assim, para essas mulheres que vão acompanhar, vão assistir o programa, né? A gente está em ano eleitoral, aproveitar, né, para que conheçam os seus candidatos. Não estou dizendo que o sexo masculino é menor ou pior do que o sexo feminino, mas também é uma oportunidade para que a gente conheça mais quem são essas pessoas que vão ingressar na política agora, né? Qual a sua mensagem? Eu considero, a política nesse momento ela precisa ser rediscutida, né? Primeiro pela falta de paridade, né? Ainda não chegamos a 30% aqui no Maranhão, embora tenha alterado bastante. No Brasil tem estados que ainda está numa situação ainda muito inferior à nossa, né? Mas é preciso realmente que haja um investimento maior, né, de política e buscar um pouco mais a implementação da chamada democracia representativa, né? A democracia representativa, ela vai garantir que quem é a dona de casa, que mora lá no Coroadinho, mora lá na periferia de Bacabal, consiga se sentir representada por aquela que ela escolheu como deputada, né? E aí você não vai também... Aí a questão financeira, que muitas vezes move o período eleitoral, ela passa a ser rediscutida, né? E também pode se buscar alternância, não? Esse mandato eu assumo, no outro mandato você assume, assim a gente vai dividindo a representação. É preciso realmente construir formas de que a população se sinta representada e reconhecida dentro daquele espaço de poder. Mas não é só dentro do legislativo, dentro da universidade também, por exemplo, a gente não tem uma representação que diz, olha, eu estou agora com o meu reitor, que representa os anseios das populações de baixa renda que querem chegar aqui na universidade. Então, a parte das relações de poder são muito complicadas e muito difíceis. Mas é importante a gente reconhecer isso e lutar para que isso altere. E uma das formas de lutar, só para encerrar a minha fala, é com a educação política. A educação política permite que a gente consiga compreender a dimensão da representação, a dimensão da democracia, e com isso a gente está buscando, de fato, essa equiparação. Muito obrigada pela sua presença. A gente vai encerrar o mês de março, né, com toda mulher, com essa excelente entrevista, muito esclarecedora. Desejo boa sorte. Obrigada. Professora, na sua longa trajetória ainda, que eu sei que muitos livros virão, muitos debates, muitos estudos, que a senhora tenha sucesso em todos eles. O programa Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada a você também e até o próximo encontro.